tudo bem? Vamos conversar? Eu sou Roberto Bondaric e nós vamos conversar hoje sobre Cornélio Procópio, no estado do Paraná, alguns aspectos históricos e curiosidades. Iniciando falando sobre Cornélio Procópio, nós temos que, de início, ver o símbolo máximo da nossa cidade, a nossa bandeira. Né? A nossa bandeira ela foi instituída pela lei número 469, né, de 1948, em que ela possui várias cores, sendo a de maior destaque é o azul, que simboliza a nobreza, a constância, a perseverança, o branco simboliza a paz, o amarelo, como sempre, a riqueza, o mando, o esplendor, a força, tá? E o preto, a austeridade, a prudência e a vigília. Outro símbolo importante de nossa cidade é o brasão, que ele, na verdade, ele reproduz o centro da bandeira. É um brasão com uma torre, com um castelo de vigia e o importante, os ramos de café. Nossa primeira grande riqueza agrícola, né, que tivemos na nossa cidade. Ainda existe, ainda é cultivado por aqui, porém em muito menor escala do que já foi. Certo? A questão do nome. Cornélio Procópio é um nome pessoal que se origina do latim Cornélio, nome gentílico dos membros da gens Cornélia, né? Derivado de cornícola, gralha ou de Corne, cidade do Lácio, perto de Tuscolo, na Itália. Procópio vem de Procópios, né? Designando progresso. Mas o que, no caso da nossa cidade, ele era apenas o nome de um empresário, fazendeiro, exportador de café, que foi sogro do proprietário das primeiras terras aqui de Cornélio Procópio. As terras de Cornélio Procópio, né, que originaram as terras aqui, que originaram o município, são de duas grandes glebas. Glebas são extensões de terra. Imagine como se fosse um grande loteamento. Você pega uma área de terra e daí subdivide. Essa área de terra grande é a gleba. Então nós temos a gleba Congonhas e a gleba Laranjinha. Né? A gleba Congonhas é a mais antiga delas, que nós temos registro. Ela remonta à posse estabelecida pelo Barão de Antonina, no já distante ano de 1846. Ela tem esse nome porque ela seguia as margens do rio Congonhas, até próximo desde as nascentes na cidade de atual São Jerônimo da Serra, município de São Jerônimo da Serra, até a foz do rio Tibagi. De uma forma geral, esse mapa, essa área em vermelho no mapa, que pode ser visto aqui com a seta, essa área em vermelho é a área do Rio Congonhas, né? E nós vamos ver mais à frente o mapa da fazenda Congonhas, delimitado pela Serra dos Hervais, que é hoje conhecido como Serra Morena, e a Serra Vermelha ou do Laranjinha, que é hoje essa elevação, o divisor de águas que nós temos entre o rio Laranjinha e o rio Congonhas, de Cornélio Procópio até Nova Fátima, até Congonhas. Tá? Essa gleba Congonhas ela foi firmada por dois exploradores a serviço do Barão de Antonina, Joaquim Francisco Lopes e John Henry Elliot. O que eles vieram fazer nessa região? Eles procuravam uma rota terrestre entre o litoral do Paraná, cidade de Antonina, até a província do Mato Grosso. Aqui alguns mapas de época, né, que mostram onde hoje está Antonina, aqui Antonina, até o Mato Grosso que eles desejavam chegar. Né? Outro mapa de época mostrando a província do Paraná, em 1853. A que se vê, 1846 é marcada a Fazenda Congonhas, a gleba Congonhas. Né? Em 1853 o Paraná se torna independente, ou melhor, se emancipa politicamente de São Paulo. Essa gleba Congonhas, então, foi mapeada, nomeada por Elliot Lopes, em 1846, quando eles exploraram da nascente até a foz e mapearam esse rio. Aqui um mapa do John R. Elliot,
feito pelo John Henry Eliot. No canto superior direito está o aldeamento de Frei Timóteo, que ficava a alguns quilômetros abaixo do atual Jataizinho. John Henry Eliot foi o responsável por escolher o lugar de Jataizinho, né? O lugar onde foi edificada a então colônia militar do Jataí, que deu origem a Jataizinho, e também esse aldeamento de Frei Timóteo, e também pelo mapeamento do rio Tibagi, do rio Congonhas, do rio Tibagi. Aqui um desenho mostrando o aldeamento de São Pedro de Alcântara, conhecido como, né, também foi conhecido como, próximo do atual Frei Timóteo, né, um distrito que fica às margens, um povoado que fica às margens do rio Tibagi. Aqui um mapa feito pelo John Henry Eliot, uma ampliação do que seria aqui o norte do Paraná. Outras posses que o Barão de Antonina teve na região: os Campos de São Jerônimo, onde é São Jerônimo da Serra, Lagoa, Santa Bárbara ou Inhoô, que é a atual Nova Santa Bárbara, toda aquela área adjacente a ela, e, obviamente, Congonhas, que é o que nos interessa. A gleba Congonhas, ela se iniciava em São Jerônimo da Serra, passava pela atual Santa Cecília e chegava até. Ela teve algumas ampliações posteriormente, até praticamente onde hoje é o distrito de Congonhas. Esse mapa é um mapa pequeno, né? Ele é o primeiro mapa que foi feito aqui da nossa região, ainda em 1860. Né? Ele mostra o caminho entre Tibagi, ou a fazenda Fortaleza em Tibagi, e a colônia militar do Jataí. Aqui um detalhe, o detalhe desse mapa, um detalhe dele, vou mostrar aqui com a seta. Ele mostra que o Morro do Laranjinha, região da cidade de Cornélio Procópio, está aqui nesse ponto. Aqui, ó, o Rio das Cinzas, o Rio Congonhas, e aqui a estrada traçada em vermelho, ao Morro do Laranjinha. Então, Cornélio Procópio, situada mais ou menos nesse ponto atual a cidade. Aqui o mapa da Fazenda Congonhas, vocês podem ver, é toda essa grande, como se fosse uma bolha aqui, né? Que chegava bem próximo do rio. Aqui, né? Nós temos Cornélio Procópio, situado Cornélio Procópio mais ou menos nesse ponto aqui que mostra a seta, certo? Então, a gleba Congonhas, em 1893, a Fazenda Congonhas, da origem à gleba Congonhas, ela foi vendida ao Olegário Rodrigues de Macedo, né, e Jorge Marcondes de Albuquerque. Posteriormente, em 1900, o Olegário Rodrigues de Macedo comprou a parte de Jorge Marcondes de Albuquerque. Em 1902, eles venderam para José Pedro da Silva Carvalho. Em 1923, essa Fazenda Congonhas, ou a gleba Congonhas, ela foi comprada pela Companhia Agrícola Barbosa de Cambará por 300 contos de réis. Ela foi registrada nas comarcas de Tibagi e de Jacarezinho. Imagine esse valor era altíssimo para a época, era um valor extremamente alto. Esse mapa de 1903, ele mostra aqui a cidade de Jaguariaíva, Tomazina, São Jerônimo e Jataí. Nós não temos menção nem traçado nenhum de estrada aqui no que seria Cornélio Procópio ainda. Nós temos o rio Congonhas e temos o rio Laranjinha e o rio das Cinzas, aqui ao fundo do rio Paranapanema. Esse outro mapa de 1924, né, ele mostra, 1924 é um outro que eu vou mostrar mais à frente. Ele mostra que o Rio do Peixe, que é o rio, é o nome dado ao rio, aqui ao rio Laranjinha, né? Aqui ele mostra parcialmente o que seria aqui o rio Congonhas, que corria por esse trecho aqui. Então o rio Laranjinha já está bem delimitado. Por que ele está bem delimitado? Porque nessa época as primeiras terras aqui em Cornélio Procópio estavam sendo vendidas. Né? Nós tínhamos fazendeiros mineiros, paulistas, que estavam comprando terras aqui nessa região, nas margens do rio
né, do Rio Laranjinha, com qual intenção? Intenção de que seus filhos ou netos viessem a trabalhar nessas terras, porque essas terras era como se fosse uma reserva, porque na época não havia noção de preservação do solo, de adubação, né, de práticas modernas de agricultura que nós temos hoje, que preservam, que conservam, recuperam o solo. Então, trabalhava-se numa região até que ela fosse esgotada e abria-se, derrubava a mata e produzia-se logo adiante. Os proprietários da Companhia Agrícola Barbosa, que compra essa gleba Congonhas, eram o senhor Antônio Barbosa Ferraz, Leovigildo Barbosa Ferraz, Braulio Barbosa Ferraz. Né? Alguns herdeiros do Barão de Antonina entraram com um processo contra a fazenda, contra a Companhia Agrícola Barbosa, mas acabaram sendo derrotados na justiça. Isso abriu caminho para que a fazenda Congonhas, a gleba Congonhas, fosse loteada e vendida por Antônio Barbosa Ferraz. Aqui uma foto do Antônio Barbosa Ferraz. A praça em Congonhas, atualmente ainda mantém o nome dele. O Colégio Estadual em Congonhas já teve o nome dele, Antônio Barbosa Ferraz, porque Congonhas, o distrito de Congonhas era a sede dessa gleba. Aqui um mapa de 1908, mais ou menos. Ele já mostra aqui o que seria uma estrada que vem aqui, ó, Lambarique, Cambará, em direção a Jataizinho. Não era bem uma estrada, era uma picada. Era uma picada que era feita na mata. Picada porque não dá para passar carroça. Não dava para passar carroça. Tá? Apenas em 1900 apenas a partir de 1924 começam a abrir o que seria a estrada. Em 1928 essa estrada ela é aberta, é construída. O principal problema era a travessia dos rios. Aqui a ponte sobre o Rio das Cinzas, quando ela foi construída em 1928. E um aspecto dessa estrada, né, como ela possuía alguns anos atrás aqui próximo do Igarapava, não muito distante do Rio Laranjinha. Né? Aqui o distrito de Congonhas, que eu me referi há pouco, era de difícil acesso. A região era de difícil acesso. Para se atravessar onde não havia ponte, apenas com balsa. Aqui uma foto nítida daquela época, né? E aqui uma foto da travessia do Rio Laranjinha. Né? Era extremamente difícil. Vocês podem ver ali, são três canoas, um cabo atravessado, os carros são colocados em cima de uma plataforma que fica nessas canoas. Aqui, a estrada próxima que ia de Jacarezinho, Cambará, Santo Antônio da Platina até Carvalhópolis, que é a atual Abatiá. Dali ela seguia aqui em direção ao atual Cornélio Procópio. Tá? Então, essa, até que, posteriormente, com a chegada da ferrovia, o distrito de Congonhas acabou ganhando sua própria estação, né? E depois, né, se desenvolveu.